Tudo bom, professor? Como você está? Tudo bem, Thalita. Obrigado aí mais uma semana junto. Eu peguei o finalzinho da sua conversa, quando eu lecionei Sociologia da Comunicação, o nazismo convencia as pessoas pelo medo, o socialismo Sim. pela emoção e pela consciência, né? O Lula é um grande estrategista. É isso aí. Pois é, esse discurso tem tudo a ver com isso, que interessante. Professor, a gente falava inclusive sobre as pesquisas eleitorais, né? Na semana passada, o Miguel Stedley já tinha adiantado aqui para a gente essa diferenciação entre as pesquisas por conta da falta de números do censo, que deixou de ser realizado, né, no ano passado por conta de corte de verbas do Ministério da Economia. E por conta disso, cada pesquisa acaba se adaptando ali a números diferentes para medir essas faixas de renda da população. Na verdade, a gente não sabe o número de pobres que temos aqui no Brasil, né? Isso é a falta que a falta de um censo representa. E daí a gente tem esses números bastante diferentes, porque as pesquisas que têm uma faixa de renda ali menor dão menos pontos para o Lula, já que a gente sabe que ele tem uma vantagem nesse eleitorado. Então, eu queria te ouvir sobre essas pesquisas recentes, né? Principalmente Datafolha, IPEC e hoje a Quest. Eu trabalhei no censo de 80, em plena ditadura. A ditadura, o censo é de 10 em 10 anos, então ela não perdeu o censo de 70 e de 80. O Collor, que já tinha tomado posse em março de 90, ele não fez em 90. De lá para cá, o censo perdeu a periodicidade decenal. Bom, isso não atrapalha, mas este governo particular que não fez o censo de 2020, portanto, nós estamos, então, há 12 ou mais anos defasados. Isso acarreta, evidentemente, uma diminuição do conhecimento real do perfil populacional brasileiro. Eu já fui entrevistado por esse censo agora, fico muito feliz. Fiquei triste por não ter caído naquela parte dos 5% do questionário mais completo, eu caí naquele mais resumido, né? Eu gosto de responder pesquisas, né? Porque eu fui professor de pesquisa, eu adoro. Mas nós estamos atrasados. E aí você tem que trabalhar com o quê? Com o PNAD, PNAD, né? Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar. Então se entrevista um pedaço da população. Bom, a Quest, que saiu ontem e vem saindo a cada semana, 10 dias, a Quest, que é presencial, tem dado uma diferença de 4 pontos menor do que a Folha, Datafolha e o IPEC do Ibope, né? O Ibope abriu 15 pontos segunda-feira. Acho que o Datafolha vai confirmar esta diferença hoje, ou seja, vencendo no primeiro turno. E o Quest está dizendo que não, só vence no segundo turno, etc. No segundo turno, né, como eles, então, mesmo tendo uma amostra errada, eles, então, refletem o segundo turno dos outros dois, aí dá igual, em torno de 17 pontos aí de diferença, o que Lula venceria aí por uma margem de 15 a 20 milhões. Vamos ver quantos votos válidos serão, né? Então, eu não estou mais confiando já há um certo tempo na Quest, mesmo ela sendo feita de forma presencial. Ademais, eles entrevistam 2.000 no Brasil, né? Não acho que seja errado, os estatísticos, o Conselho Regional e Federal de Estatística no Brasil, ele não, digamos assim, ele não proíbe uma amostra desse tamanho, mas aí, a partir disso, você dizer que a margem de erro é só 2%, eu acho temeroso. Para ser 2%, a amostra tinha que ser maior. O IPEC trabalha com 2.600, 3.000. O Datafolha com 5.000. O número de questionários encarecem qualquer pesquisa que você faça. Essa do IPEC, que a Rede Globo contratou segunda-feira, custou 290 mil. Você imagina, então, o Datafolha. Claro que o instituto é deles, eles bancam, etc., né? Tem algumas que eles fazem parceria aí também com a própria Globo, né? Bom, então eu perdi aí eu já não perco mais tempo. As pesquisas telefônicas, vocês sabem a opinião. Eu jamais confiei, nós não podemos perder tempo analisando aquilo, né?
Então, nos resta esses dois grandes institutos, muito confiáveis, os que mais acertam. A Quest é um instituto novo, apesar de fazer presencial, uma metodologia boa, usa um tamanho da população pobre no Brasil, né, muito menor. Para você ter uma ideia como faz diferença, os pobres para a Quest são 35%. Quando eu falo pobre, é até 2 salários mínimos. No Ibope, IPEC e no Datafolha é 50%. Estes 15% de pobres que não estão na amostra da Quest pesam na hora que você tem o resultado, porque Lula nessa faixa chega a 60%. Né? Então, infelizmente, não dá. Eu quero concluir, Thalita. Há um ano que eu venho dizendo, Lula vencerá as eleições. Nada modifica daqui até o dia 2 de outubro. Pô, professor, você está muito ufanista. Essa história de já ganhou, a gente não pode fazer isso na campanha. Eu não estou falando o ufanismo do já ganhou. Eu estou falando em ciência. Em lugar nenhum do mundo, um cara que tem 55% a 60% de rejeição vence a eleição. Em lugar nenhum do mundo, se houver segundo turno aqui, eu acho que não haverá, em lugar nenhum do mundo, quem foi em primeiro lugar para o segundo turno mantém a vitória e não há virada de mesa. Em São Paulo, algumas viradas municipais, uma ou outra estadual. No Brasil não aconteceu e no mundo não acontece. Né? Então o favorito no primeiro turno se confirma no segundo turno, porque as forças que não foram ao segundo turno tendem a fechar com o favorito. É assim que funciona no mundo inteiro. Não é? Então, e um terceiro elemento é quem tem 25% de ótimo e bom para menos também não vence eleição em lugar nenhum no mundo. Isso são pesquisas feitas em 80 países com mais de 300, já falei isso, 300 candidatos à reeleição, pouquíssimos conseguem se reeleger. Então eu estou muito seguro. E vence no primeiro turno? Vence no primeiro turno. Por quê? O Ibope já está dando 2 pontos de diferença, 49 a 51, 51 para o Lula, dentro da margem de erro. No entanto, eu acho que o Datafolha hoje vai repetir essa diferença, mas mesmo que não repita e que chega ali 49 dos válidos, da onde vem o que ele precisa para ganhar no primeiro turno e ganhará? Vem de parte do eleitor do Ciro, parte do eleitor da Simone, essa parte do MDB que não é fascista, parte do PSDB. Aqui em São Paulo, o Rodrigo Garcia está sendo abandonado pelos tucanos, né? Porque ele nunca foi tucano, né? E boa parte do PSDB histórico é antifascista. Então está entendendo também que apoiar a Soraya Tronic também não ajuda em nada. E parte dos indecisos, na última hora, se decidem pelo favorito. Agora, isso nós só vamos verificar nas últimas pesquisas, 3, 4 dias antes. Daqui até lá, vocês vão ficar com o coração na mão. Agora, eu, digamos assim, que sou sociólogo, que conheço a metodologia e tal, cabe a mim ficar toda semana aí tranquilizando. Nós venceremos as eleições. E sabe que em relação a esses pontos que faltam para primeiro turno, para a vitória de Lula no primeiro turno, outro dia eu ouvi o Felipe da Quest, né, falando sobre o voto envergonhado, sobre como esse ano o voto envergonhado vai para Lula, de fato, porque o voto envergonhado é daquela pessoa que não revela, né, esconde, mas Thalita deu uma congelada aí. Mas eu estou de acordo, viu, que uma parte dos eleitores que não estão se definindo o fazem por essa pressão que ainda existe. É corrupto, Lula, PT, etc. Mas eles vão votar no Lula. E estes indecisos pró-Lula vão aparecer na última semana. Eles vão se definindo, né? Então a onda daqui para frente é uma onda que só nos favorece. Eu não vejo, não estou... não que eu não esteja preocupado, não acho que seja impossível o fascista ganhar, mas é improvável, altamente improvável que isso aconteça, né?